Bom dia, pessoal. Vamos falar agora sobre os povos germânicos, ou seja, sobre o direito germânico da Idade Média, tá? Esses povos germânicos, eles eram considerados os bárbaros. E por que bárbaros? Eram aquelas pessoas que não falavam, né, a língua romana, que na época era o latim, e eles não viviam no reino romano. Eles viviam fora do reino de Roma, certo? Em si, eles tinham uma característica muito forte que era a característica de viver essencialmente da terra. Eles plantavam, né, criavam ali os animais para sua sobrevivência, então eram povos de vida muito simples. Eles não se organizavam em cidades como as cidades romanas. Eles viviam em clãs, né, que eram famílias, né, e essas famílias viviam em determinadas localidades, não com características de cidade, tudo, mas com características de vilas que a gente conhece hoje em dia, certo? Eram bem simples mesmo, com hábitos de vida simples e é, tendo a família como sendo a base daquela sociedade. Tá? As tribos eram germânicas mais conhecidas eram os vândalos, os visigodos, os ostrogodos, os francos, os lombardos e os anglo-saxões. Essas eram as tribos bárbaras mais conhecidas e mais consideradas na história, certo? O direito, né, das etnias germânicas era essencialmente consuetudinário, ou seja, não se existia codificações escritas, era tudo com base no que era nos costumes familiares, né? E eles não, eles mantinham, sempre que invadiam algum local, eles faziam ali que aquele local, com aquele local se tornasse, adquirisse aquele direito, aquela cultura deles. Eles impunham os seus costumes para as tribos conquistadas. Isso é uma característica, né, de todas as guerras, né, de todas as grandes conquistas de territórios. As tribos impõem, os vencedores impõem o seu direito, a sua cultura, os seus costumes, certo? A família, como eu já disse, era a principal instituição dos povos germânicos, certo? O centro, o centro ali era o pai ditava as normas, certo? A mãe era, né, a mulher era a única mulher, não existia essa questão de bigamia, né? O costume era que a família era responsável pelos filhos a vida inteira. Por exemplo, se um filho cometesse algum ato ilícito, a família pagaria por aquele ato ilícito, certo? A família que era responsável pela aquela o ato que aquele filho praticou. Então, com a invasão, os povos germânicos, os povos bárbaros invadiram Roma e tomaram o Império Romano. Eles foram difundindo a sua cultura, só que algumas tribos entendiam que seria melhor manter o seu direito consuetudinário, outras entendiam que era melhor codificar aqueles direitos. Então, daí nasceu a necessidade em alguns locais de se unir, né, a tradição romana com a tradição germânica. E mais ainda que naquela época já havia ascensão do direito canônico, essa foi a mistura que teve a Idade Média entre o direito canônico, né, que nós vamos ver daqui a pouco, o direito consuetudinário dos germânicos e o direito romano, que tinha sido muito forte antes da derrocada do Império, certo? Então, essa é a contribuição maior que o direito germânico trouxe para o direito dos bárbaros, né? Trouxe para o nosso direito atual. Tá ok?